Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os melhores filmes assistidos durante o mês de novembro. Vou falar que novembro pra mim foi um mês um pouco atípico, assim, talvez por conta da correria, mas eu não pude assistir tantos filmes tão legais assim, mas consegui montar esse top 5 que acho que tá interessante. E em quinto lugar ficou o filme Shelby Oaks. Esse foi um filme de terror que foi lançado no começo do mês. Ele me interessou principalmente pela sinopse dele, que era acompanhando uma jovem que fazia conteúdos relacionados a atividades paranormais que de repente é sequestrada, né? E a irmã dela passa a investigar. Eu gostei muito da primeira parte do filme, que ele é quase em estilo documentário, onde a gente vê várias reportagens sobre o desaparecimento dela. Tem até uma espécie de documentário rolando com a irmã, em que ela dá opinião sobre onde que a menina pode estar, né? Mas não gostei tanto assim do desenvolvimento do filme. Ele basicamente, então, acompanha a investigação feita pela irmã da menina desaparecida, né? O que me incomodou um pouco, porque dado ali o filme, a menina estava desaparecida há mais de 10 anos e só de repente a irmã resolveu ir atrás dela. E também senti que a investigação feita por ela não foi nada muito fora do comum, algo que uma polícia não pudesse resolver, né? Mas ainda assim foi um filme que me prendeu com muita facilidade, principalmente por conta desse mistério aí, né? Teve vários momentos de susto um pouco clássicos demais de filme de terror, né? E então numa prisão amaldiçoada, no meio da noite, talvez não tenha sido a melhor das escolhas da protagonista. E é uma coisa que me incomodou um pouco dentro do filme, né? Porque é o que eu sempre falo sobre filmes de terror. É muito fácil de você assustar numa situação dessas, né? Numa prisão, no meio da noite, abandonada, uma prisão amaldiçoada, né? É muito fácil de você dar um susto dessa forma. Então eu acho que o filme se aproveita de muitas dessas coisas, né? Inclusive com muitos plot twists. Mas a história é interessante, ela engaja bastante, faz você ficar se questionando sobre o que está acontecendo, né? Os pontos, acho que todos são respondidos, né? Todas as perguntas têm uma resposta ali dentro da história. Mas, assim, não amei o filme. Em quarto lugar ficou o filme Wicked for Good. Eu já fiz uma crítica aqui do canal, então eu vou tentar me manter bem breve sobre o que eu vou falar do filme. Eu vou deixar linkado aqui, inclusive, se vocês quiserem assistir. Eu gostei muito da primeira parte de Wicked, então pra essa segunda eu tava extremamente animada. Eu acho que ele traz pontos muito legais, né? As consequências das ações dos personagens da primeira temporada, né? É um filme que tem um lado político muito mais forte do que a primeira temporada, que também tem uma política forte, né? Mas aqui ainda mais, onde a gente acompanha, né? A Glinda agora se tornando uma figura pública que tem que sempre se mostrar positiva, né? E a influência do mágico em tudo isso, a influência do mágico no seu povo e como ele mexe nas notícias, ele é responsável por tudo, né? E o povo confia nele. E o que a Elphaba vai fazer em relação a toda essa situação, né? Principalmente lidando ali com a questão dos animais, que ainda são vistos como ameaça. E a minha principal crítica aqui é, na verdade, sobre a quantidade de temáticas que a gente tem dentro da história. Eles trazem muitos e muitos problemas e nem todos esses problemas são resolvidos de forma satisfatórias. Muitas soluções são rápidas e fáceis, né? O que traz uma quebra, muitos personagens são jogados um pouco de escanteio, né, e aqui eu falo principalmente dos coadjuvantes da história, né, eles dão muito foco ali pra Glinda e pra Elphaba e pro relacionamento delas, né, pra amizade delas, o que é algo que funciona muito bem, tanto que funcionou na primeira parte, nessa parte também funciona, mas eu acho que eles abrem mão de coisas muito interessantes dentro da história pra se desenvolver, né, pra gente talvez se conectar ainda mais com esses personagens, né, e aqui eu falo principalmente da Nessa Rose e do Boq, acho que eles não dão tantas coisas assim pra gente se conectar, e eu acho que poderia ter isso, o filme poderia ser um pouco mais comprido, as coisas poderiam não ser resolvidas de uma forma tão rápida e apressada, muitos personagens mudam de opinião rapidamente, e isso foi me tirando um pouco da história. Já em relação às músicas, eu acho que eu prefiro muito mais as da primeira parte, mas também isso é uma questão do próprio musical. Acho que as novas versões das músicas já oficiais, né, do musical são bem legais, principalmente as que são cantadas pela Cynthia Erivo. Pra mim ela é o grande destaque aqui dentro desse filme. Sei que muita gente falou da Ariana Grande, mas ela pra mim é quem me deixou espantada em vários momentos, né, que me deixou impactada, então realmente muito legal. Não gostei muito das novas adições, acho que em vez de novas músicas eles podiam ter dado mais tempo de tela pra esses outros personagens.
Enfim, foi um filme legal. Eu acho que eu saí um pouco decepcionada do cinema por ter gostado tanto da primeira parte, por gostar tanto da história de Wicked. Então, por conta disso, ele acaba ficando aqui nesse quarto lugar. Já em terceiro lugar, um filme de terror que eu tô há muito tempo querendo assistir, que se chama Wicker Man. Esse filme eu vi que serviu de inspiração mais ou menos pra Midsommar, e acho que faz muito sentido. Ele acompanha um policial que vai pra uma ilha ali, meio distante, pra tentar resolver um desaparecimento de uma menina, de uma criança, e ele acaba se deparando com essa ilha totalmente esquisita, com pessoas com tradições muito estranhas, né, e que eventualmente vai rolar um grande festival. Eu gostei bastante da vibe do filme, eu gosto muito do fato dele ser à luz do dia, muito parecido com o que é em Midsommar, né, e até mesmo a grande frase, né, de Midsommar, que é o mal não espera a noite. Acho que aqui tem um pouco disso. Eu gosto muito quando filmes de terror fazem esse tipo de coisa, né, de colocar a gente num lugar que não necessariamente é assustador, mas acaba tendo esse clima esquisito, né? E ao longo da história ele vai então fazendo essa investigação e a gente acompanha junto com o personagem, a gente de certa forma vai investigando junto com ele, o que eu também gosto bastante, e vamos conhecendo os personagens dessa ilha, né? Que a gente não sabe em quem confiar, todos se contradizem, alguns parece que falam a verdade, outros mais ou menos. Enfim, é um filme bem interessante. Eu resolvi assistir ele porque ele tava em uma das listas do Letterboxd de melhores filmes de terror de todos os tempos, e acho que faz bastante sentido, assim. E assim, não querendo dar muitos spoilers, mas eu só vou falar brevemente do final, que realmente o final desse filme é assustador, tanto que eu sonhei com ele no dia seguinte e ficou comigo por muito tempo, assim, então vale muito a pena. Em segundo lugar, um lançamento recente, que é o filme Zootopia 2. Ele chegou aos cinemas no finalzinho de novembro e eu adorei o filme. Eu gostei muito do primeiro Zootopia e vou falar que com esse segundo, depois dos últimos remakes e sequências da Disney, eu tava com muito receio, mas acho que funcionou super. É um filme que ele aumenta as proporções do primeiro Zootopia, aumenta as piadas, a dublagem do filme tá excelente, ele tem ótimas piadas, ótimas referências a outros clássicos do cinema que eu também curti bastante. A aventura também, investigação conduzida ali pelos dois personagens, né, a Judy Hopper e o Nick, são muito legais, assim, acho que a gente também vai acompanhando junto com o personagem, assim, o que vai acontecendo, e traz uma lição de moral muito legal, assim. Ele fala bastante sobre preconceito, muito parecido com o que tem no primeiro filme, né, discriminação, assim, mas acho que funciona super bem. Gosto muito das piadas que eles fazem também, relacionando o mundo de Zootopia com a nossa sociedade, assim, acho que funcionam super. E sinto que Zootopia é um mundo que pode servir para várias outras histórias, assim, acho que eles podem fazer um terceiro, um quarto filme, acho que funciona muito bem, principalmente por a gente acompanhar casos, né, independente, variados dos filmes. A única coisa que me incomodou, assim, é por ele ser muito narrativamente parecido com o primeiro filme, mas assim, ele é tão divertido que acho que você chega até a esquecer, a gente acaba sendo apresentado a outras partes do mundo de Zootopia, então, enfim, muito legal, recomendo bastante. É um filme família, mas que acho que vale super a pena, principalmente pelo quão engraçado ele é. Em primeiríssimo lugar, outro filme de terror, esse também assisti, assim, nos 45 do segundo tempo de novembro, que é o filme Misery. Ele é uma adaptação de um livro de mesmo nome do Stephen King, em que a gente acompanha um autor muito famoso por livros de romance, assim, que acaba sofrendo um acidente e ele acaba indo parar na casa da sua fã número 1. E aí o resto é história, né? Ele é mais ou menos o que eu esperava que ele fosse, mas esse é um elogio, assim, porque quando eu assisti ele foi exatamente o que eu queria assistir, assim. Ele te prende com muita facilidade, né, por a gente estar acompanhando poucos personagens, acho que ajuda também. Ele tem uma sensação muito claustrofóbica, que eu gosto bastante em filmes de terror, uma angústia que a gente sente, assim, e vai se desenrolando ali dentro da história. Acho que é uma história simples, mas que engaja com muita facilidade. Tem grandes atuações, principalmente da Kathy Bates, que é a grande fã número 1 aí do nosso autor. E, enfim, é muito legal e eu fiquei curiosa de saber como que seria o livro, se o livro teria novas adições ali pra dentro da história, porque é um filme relativamente curto, né, tem 1h40 por aí. Enfim, muito legal, recomendo bastante, tá dentro do streaming, então se você quiser um filme rapidinho ali pra assistir de terror, essa é a minha recomendação. Bom, então foi isso, pessoal, esses foram os filmes assistidos durante novembro, né, os melhores deles. Vou falar que não é um mês que eu fico tão contente assim com as minhas escolhas, mas faz parte, tem meses que a gente acerta muito, como os últimos, acho que isso que mais me pegou, e meses que a gente não acerta tanto assim, mas faz parte também, né?
Mas enfim, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou dos filmes que eu assisti nesse mês, quais foram os melhores filmes que você assistiu durante esse mês e também deixar aqui nos comentários o que você mudaria aí da minha lista. E não esqueçam de assinar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E foi isso, e até o próximo vídeo.